Notícia urgente agora, corre aqui para o nosso vídeo, acabou de ser confirmado. A treta do Trump tem sido o tempo inteiro com Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. O que você vai ver agora é chocante. Todos os ministros sejam punidos de uma única vez. Se você faz isso, todos os ministros punidos de uma única vez, você não tem mais saída. Então preste muita atenção, já vou colocar agora aqui para você. Você que chegou aqui no nosso vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui. Pessoal, eu tenho um aviso muito urgente e importante agora, preste atenção. Existe um plano secreto da ONU chamado Agenda 2030, que está mudando o mundo e vai atingir você e a sua família. É um plano muito grave que poucos estão sabendo disso. Por isso eu criei o curso A Agenda 2030 para revelar tudo o que eu descobri para vocês. Você vem aqui embaixo, na parte de baixo, abaixo do título, tem a descrição do vídeo e tem o link. É só você clicar nesse link e você vai entrar no curso, ok? Entra aí e fique sabendo de tudo agora. Então, preste atenção no que eu vou mostrar agora, vamos pra cima. Começando pelo clima amistoso que eu citei, a razão para que isso aconteceria dessa forma é muito simples. A grande treta do Trump não é necessariamente com o Lula. O Trump falou muito pouco do Lula. A treta do Trump tem sido o tempo inteiro com Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. O Lula é um peão nesse jogo. É uma pessoa com poderes extremamente limitados. Ou alguém aqui, vocês podem me responder no chat, ainda acha que o Lula é tão poderoso quanto o Alexandre de Moraes. O foco é Alexandre de Moraes, e como eu disse na última quinta, você vê isso a partir das ações dos Estados Unidos. O Lula nunca foi sequer citado em nenhuma decisão nas ordens executivas, nunca foi mencionado antes pelo Trump. Por isso, eu disse que seria uma reunião amistosa, como o Trump teve com vários outros líderes mundiais. Agora, ao mesmo tempo em que eu disse que seria uma reunião amistosa, eu também avisei a vocês em casa que seria uma reunião infrutífera. Porque os integrantes do governo Lula, e aqui eu conto tanto os membros do governo federal quanto os assessores de imprensa da Globo News, estavam sob uma falsa impressão de que conseguiriam dobrar facilmente o Trump, de que ele havia abandonado a luta contra as violações de direitos humanos no Brasil e que eles estavam dizendo categoricamente que sairiam de lá com um acordo. E eu digo a vocês com um certo orgulho que eu estava certo na mesma intensidade com a qual a Globo News estava errada. Então, me lembra quando o pessoal vivia falando assim, não, tinha que ser Magnitsky para todo mundo? Isso é uma das coisas que não adianta, né? Na vida não se dá cavalinho de pau em transatlântico e você não coloca todos os seus adversários contra a parede para que eles possam se unir contra você. Muita gente criticou, né? Eu me lembro que a gente falou muito disso aqui. Realmente você tem que deixar ali uma válvula de escape, deixe uma rota, né, para parte dos seus adversários poderem irem naquela direção. Senão, do contrário, fica impossível a gente poder trazer o pessoal pro lado certo, né? Tirar a turma do lado negro da força. É impossível você pegar, por exemplo, um problema dentro do STF e fazer com que todos os ministros sejam punidos de uma única vez. Se você faz isso, todos os ministros punidos de uma única vez, você não tem mais saída. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Oeste, conversando com vocês e com toda a audiência da Oeste. Aqui para nós é muito tranquilo, porque para quem está mais acostumado com o direito criminal aqui no Brasil, nós estamos mais do que acostumados com falhas no sinal, né, para aqueles que têm que usar a tornozeleira eletrônica. É algo que é pontual. Apesar do ministro ele ter colocado ali que houve 1 hora, né, de ausência de sinal, talvez o ministro ele desconheça o funcionamento, né, do equipamento, como funciona o sistema, tanto é que o próprio laudo encaminhado diariamente, né, até o ministro pela central de monitoramento do DEPEN, aqui do Paraná, ele explica que na verdade o que houve, né, foi a demora de 2 minutos entre o sinal que o Felipe ele recebeu, que é um alarme sonoro na tornozeleira, até que ele fosse até a janela do apartamento, para que ele pudesse ficar numa área mais aberta, mais próxima, que houvesse sinal de celular, e o sinal ele pudesse retornar. Então, o sinal ele ficou fraco por o período de 1 hora. Quando passou desse período de 1 hora com sinal fraco, a tornozeleira ela apita, né? Então, ela
ela pede para que você vá até um local mais aberto, que foi exatamente o que ele fez, que demorou 2 minutos, ou seja, entre o Felipe ele sair do seu quarto, que provavelmente onde ele estava, até ele ir até a frente do apartamento, que é próximo à rua, e como ele tem feito isso várias e várias vezes, é uma falha que é técnica, é uma questão de infraestrutura e de geografia também. O próprio juiz aqui da comarca aqui de Ponta Grossa, que mandava os relatórios, ele mesmo já tinha recebido essa explicação do DEPEN e as acatou, porque o relevo aqui da nossa cidade, ele é muito acidentado, o centro, ali onde Felipe mora, é cheio de prédios ali, então atrapalha o sinal da tornozeleira, e isso absolutamente não é uma violação. Então, somente, tanto é que a gente muito provavelmente vai responder ainda essa manifestação do ministro ainda hoje, né? E a gente vai focar no que realmente interessa, né? Que é o fato de tanto da PF e da PGR tentarem esconder aquilo que é mais importante, que é justamente essa fraude lá nos Estados Unidos, da qual o Felipe foi vítima e que hoje eles tentam inverter, mas a gente pode falar isso um pouco mais adiante. Perfeito, doutor Ricardo. Então, só para fechar essa questão, essa oscilação de sinal já aconteceu em outras oportunidades em relação à tornozeleira, no caso do Felipe? Já, absolutamente, porque é perfeitamente normal, comum, inclusive, há orientações claras quando o Felipe ele foi para colocar o equipamento, né, ele recebeu uma cartilha ali com telefone, com 0800 e tudo mais, explicando como é o funcionamento, o aviso que dá quando a bateria está fraca, o aviso que ele dá quando há essas falhas de sinal. Então, só que, veja, a falha de sinal, tanto é que a falha de sinal, ela foi inclusive um impedimento para que eles pudessem acionar a tornozeleira quando o Felipe ele estava saindo. Vocês acompanharam aqui na Oeste que o Felipe ele ficou mais de 8 horas no presídio com o alvará de soltura sem poder sair, porque foi exigido que ele colocasse a tornozeleira, e mesmo assim não foi possível, porque ele, lá, ali no presídio, o sinal estava fraco, né, e não havia para onde ir, né, que, sem sair, obviamente, da unidade, que desse sinal. Por isso, assim como todos os procedimentos padrões, ele assinou um termo e depois ele foi lá e fez a colocação. Tanto é que, se você olhar o laudo, né, que foi enviado, o próprio DEPEN, que cuida disso, ele fala que não houve violação. Então, essa notícia ela precisa ser corrigida, porque apesar do ministro Alexandre de Moraes chamar de violação, tecnicamente é impreciso, assim como várias coisas são imprecisas, para dizer o mínimo, nas decisões do ministro. Na mesma semana que o presidente do país fala que o traficante é vítima, a polícia no Rio de Janeiro faz uma operação onde dezenas de bandidos são mortos. Primeiro de tudo, se você é revoltado com a insegurança, seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país, ou se você já sofreu na mão de criminoso, você tem o dever moral de apoiar a polícia. O seu presidente, atualmente, o atual ocupante da cadeira presidencial, não vai fazer isso. Mas isso daí é extremamente necessário para que essas pessoas que botam a cara na linha de frente não fiquem, ao menos, moralmente desamparadas. Ponto número 1. Ponto número 2. Muito se fala em Bukele, o presidente de El Salvador, que pegou de país com a maior taxa de homicídios do mundo em 2016 e transformou no país mais seguro do Ocidente atualmente. Para bukelizar o Brasil, é claro que é necessário o apoio do presidente junto com o Congresso Nacional, que foi essa maneira com que Bukele conseguiu tirar de campo todos aqueles que bloqueavam as suas políticas. E depois nós temos que fazer justamente o contrário do que o Lula está dizendo. Nós temos que encarcerar os bandidos, nós temos que combater o tráfico de drogas, e isso exige sacrifício, e também combater o desarmamento para que eles não fiquem confortáveis roubando todo mundo à luz do dia. Então, parabéns à Polícia do Rio de Janeiro, e você, igual a mim, que deseja a buquelização do país, apoie a polícia nessas operações. É muito curioso o duplo padrão das elites governantes do Brasil quando o assunto é terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, num despacho de 2023, ele não teve problema nenhum em se referir aos investigados pelo 8 de janeiro como, aspas, criminosos terroristas. E talvez esse seja o problema. Para que o Lula, para que seus aliados reconheçam os narcotraficantes, torturadores, assassinos das facções como terroristas, eles precisariam rabiscar estátuas com batom, derrubar relógios antigos, rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional. O Brasil é governado por um presidente da República que declarou que os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. E esse presidente lidera um partido político que obteve mais de 80% dos votos dos presos nas cadeias. O nosso ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante, enquanto o Supremo Tribunal Federal reenquadra milhares de traficantes faccionados como se fossem meros maconheiros. Para completar,
O STF é presidido por um ministro que já proibiu a polícia do Rio de Janeiro de realizar sobrevoos e operações táticas nas favelas dominadas pelo crime organizado. Mas, enquanto a narrativa da esquerda brasileira é tratar os criminosos como vítimas da sociedade, as estatísticas revelam a realidade sobre quem são os verdadeiros agressores. Em 2024, segundo o Datafolha, 23 milhões de brasileiros viviam em áreas dominadas por facções criminosas. Mas graças à impunidade e à soltura em massa de criminosos, esse número aumentou 24% em apenas um ano. Atualmente são 28 milhões e meio de pessoas habitando zonas sob comando do crime. E quando essas pessoas inseguras, desesperadas, olham para as nossas autoridades em busca de respostas, o que elas veem? CNN Brasil, STF anula a apreensão de 695 quilos de cocaína. G1, Supremo manda soltar 15 integrantes condenados de quadrilha que opera tráfico de drogas. Poder 360, Lava Jato faz 9 anos, sem políticos presos e com Lula presidente. Folha de São Paulo, Correios voltam a dar prejuízo bilionário sob gestão petista. Estadão, fraude bilionária é o segundo escândalo no INSS do governo Lula 3. Então vejam só a situação deprimente do nosso povo. O Estado brasileiro é governado por ladrões incompetentes, enquanto o território brasileiro é governado por traficantes e assassinos, sob o beneplácito da nossa justiça. Aliás, se 15% do país está mesmo sob domínio territorial do crime organizado, por que ninguém da esquerda levanta a bandeira da soberania? Afinal de contas, o que é soberania? É o direito exclusivo do Estado de exercer sua autoridade sobre uma sociedade no seu próprio território. Se tirar o visto americano de um juiz que censurou cidadãos americanos já é considerado um ataque à soberania nacional, imagina aterrorizar 30 milhões de brasileiros pobres e vulneráveis obrigados a obedecer sob pena de violência, tortura e morte. Que soberania seletiva é essa? As televisões do Brasil e do mundo mostraram hoje o confronto entre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e as forças policiais. Isso demonstra que o presidente da República, o senhor Lula, está completamente equivocado ao dizer que traficante também é vítima. Demonstra que, durante a campanha, ele esteve equivocado ao subir o morro e colocar um boné ligado ao tráfico. Nos faz lembrar também a ida do ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ao morro do Rio de Janeiro sem qualquer segurança. E por que tudo isso acontece? Porque o atual governo brasileiro não se empenha em controlar as fronteiras. Ele não coloca as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para um efetivo controle de entrada de armas pela fronteira. Vejam que só hoje foram apreendidos 100 fuzis. Ao longo do ano, quase 700 fuzis apreendidos no Rio de Janeiro. Tudo por falta desse controle. Lembre também que os Estados Unidos pretendiam colocar o Comando Vermelho, que foi a ação da polícia hoje contra o Comando Vermelho, como organização terrorista. O governo brasileiro não concordou, foi contra. Então tudo isso leva a um incentivo para essas organizações criminosas e deixa a população à própria sorte. Vamos lembrar também, porque logo vão aparecer os defensores de direitos humanos para dizer, olha, morreram tantas pessoas. Não, a polícia estava lá cumprindo ordem judicial de busca e apreensão e mandados de prisão. Se eles tivessem acatado a ordem das forças policiais, nada teria acontecido, mas não, receberam com armamento pesado, inclusive com o uso de drones. Drones só são usados, ao que nós temos conhecimento, até o momento, em guerras, mas hoje foi usado no Rio de Janeiro. Então eu quero deixar aqui a minha solidariedade aos familiares dos 4 policiais mortos. Solidariedade aos policiais e não aos traficantes defendidos por este governo atual. Minha solidariedade às forças policiais do Rio de Janeiro e que o governador, o secretário de Segurança da Polícia Civil e da Polícia Militar continue agindo firmemente em defesa da população.